Como uma das figuras mais destacadas e celebridades de primeira linha na indústria do entretenimento, a vida pessoal de Simon Cowell esteve durante muito tempo no foco dos meios de comunicação, considerando sua idade e sua decisão de permanecer solteiro, sem ter sequer um filho com alguma parceira. Antes, ele era visto como a definição real de um solteiro convicto. No entanto, o nascimento de seu filho marcou um momento significativo para Simon. Já se passaram anos, e Simon se emociona ao testemunhar a impressionante transformação de seu filho Eric. O icônico Simon Cowell é amplamente conhecido por sua atitude distinta e língua afiada em seu programa. A trajetória de Eric Cowell esteve no foco do público desde seu nascimento, passando de uma criança tímida e reservada para agora se tornar uma verdadeira força da natureza, o que tem sido nada menos que surpreendente. Porém, neste momento, o doce garoto cresceu e se transformou em algo impressionante, deixando seu pai em lágrimas. A revelação da impressionante transformação de Eric Cowell deixou familiares, amigos, fãs e, especialmente, seu pai Simon Cowell com muitas perguntas. Hoje vamos aprofundar nos eventos que levaram a essa notável transformação, enquanto consideramos se é para melhor ou se há um lado mais sombrio nisso. E, talvez o mais intrigante, como essa mudança afetou a famosa personalidade imperturbável de Cowell. Para nos ajudar a compreender completamente os detalhes deste incidente que levou o famoso Simon Cowell às lágrimas, vamos explorar o nascimento e a infância de Eric Cowell. O nascimento de Eric Cowell. Logo após o nascimento do filho da famosa estrela de Hollywood Simon Cowell, Eric, muitas pessoas acompanharam a história de seu crescimento desde o nascimento até agora, desde fãs até outras celebridades da indústria do entretenimento e espectadores ao redor do mundo. Eric Cowell, que é o único filho da estrela de Hollywood, continua a impressionar o mundo com sua aparência marcante e sua doce relação com seu pai. Com apenas 10 anos de idade, Eric não apenas mudou drasticamente ao longo dos anos, mas também causou mudanças significativas na família Cowell, especialmente na vida de Simon. O nascimento de Eric Cowell foi um choque para seu pai. Como Simon disse uma vez, ele nunca havia planejado ter filhos, ao ponto de afirmar que nunca se considerou bom o suficiente para ser pai. Segundo ele, sentia que isso interferiria muito em seu estilo de vida e em suas ambições profissionais, já que não estava disposto a abdicar para ser pai. Simon Cowell era amplamente reconhecido na indústria do entretenimento como um solteiro convicto. Já tinha mais de 50 anos e não tinha filhos, nem mesmo com uma baby mama. Muitas pessoas se surpreenderam quando foi revelado que Lauren Silverman estava grávida de seu bebê. Para alguns, o choque se deu pelo fato de que Lauren Silverman ainda era casada com seu então ex-marido no momento em que a notícia da gravidez foi anunciada. Ninguém esperava que Simon Cowell, um dos solteiros mais convictos de Hollywood, finalmente tivesse um filho ou sequer iniciasse uma família. Curiosamente, o próprio Simon também ficou surpreso com a notícia, pois nunca havia previsto que um dia seria pai. Quando a notícia chegou, ele já tinha 54 anos e, após um tempo, ficou muito emocionado com a novidade e decidiu aceitar o novo ser que estava a caminho. Não há dúvida de que o nascimento de Eric Cowell foi nada menos que espetacular. No dia do nascimento de Eric, Simon estava longe de Lauren e do recém-nascido. Com apenas uma ligação, Simon teve que deixar onde estava a quilômetros de distância e pôde presenciar os primeiros momentos de seu filho na Terra. Vamos revisar a jornada de Eric desde bebê até agora, que é um impressionante menino de 10 anos. A jornada de Eric Cowell. Desde o momento de seu nascimento em fevereiro de 2014, Eric atraiu a atenção da mídia e chamou muita atenção para sua família. Nascido em uma família que prosperava sob os holofotes, não há dúvida de que sua chegada seria muito celebrada, não só pelos membros da família, mas também pela mídia e pelo mundo inteiro. Eric aprendeu sobre o amor e apoio familiar desde cedo, pois sua família fez um esforço consciente para mantê-lo com os pés no chão, tentando equilibrar a atenção pública com momentos privados. Alguns desses momentos incluíram saídas familiares simples e brincadeiras, belas memórias
e momentos que Eric guardava com carinho, mesmo quando era apenas um bebê. Quando criança, ele estava cercado por um mundo que o envolvia. Felizmente, o jovem foi encorajado a explorar sua criatividade. Como seus pais puderam notar isso desde cedo e também reconheceram seus interesses crescentes, decidiram inscrevê-lo em várias atividades, desde aulas de música até arte. O garoto podia escolher completamente sua área de foco naquela época e era visto tocando bateria na maior parte do tempo. Recentemente, Eric, o icônico filho de Simon Cowell, anunciou que estava fazendo audição para o Britain's Got Talent, o programa de seu pai. Segundo a BBC, ele foi o primeiro ator britânico a ganhar um Oscar por seu papel no filme. Segundo Simon, ele também declarou que está treinando o menino para seguir seus passos. Isso ficou realmente evidente quando Simon fez uma publicação em sua conta no Twitter e declarou que seus fãs e os do Britain's Got Talent deveriam conhecer os novos jurados com uma foto de seu filho na cadeira de juiz. Ele também admitiu que, inicialmente, tinha medo de que seu filho odiasse seu trabalho, provavelmente quando chegasse a essa idade. Agora é o oposto. Ele está tão animado ao ver que, finalmente, Eric adora o trabalho do pai. Eric mostrou sem dúvidas o quanto está empolgado com o trabalho de seu pai, acompanhando-o em vários eventos de julgamento. Isso acabou criando um forte vínculo de amizade entre os dois. Em uma ocasião, quando foi pedido a ele escolher entre sua mãe e seu pai enquanto estavam em uma ilha do medo, Eric escolheu imediatamente seu pai, dizendo que queria apertar o botão de medo o dia todo, referindo-se à natureza do trabalho de seu pai. O próprio Simon disse que Eric é um ótimo juiz e que geralmente acerta em suas decisões quando tem que escolher entre candidatos ou outras opções. Bem, se pedissem às pessoas para adivinhar, muitos sugeririam que um garoto como Eric, que é filho de um pai famoso e com muita riqueza em seu nome, deveria automaticamente herdar a fortuna do pai. Infelizmente, este não é o caso para a família Cowell, especialmente considerando sua situação, quando perguntado durante uma entrevista sobre deixar toda a sua riqueza para o filho, Simon declarou que seu maior desejo é que Eric aprenda a importância do trabalho árduo, da diligência, da resiliência e da humildade. Ele também afirmou que não irá mimá-lo nem torná-lo dependente da riqueza da família. Em vez disso, pretende criá-lo para ser uma pessoa independente e bem-sucedida. Para a surpresa de muitos, Simon enfatizou que não está disposto a deixar sua herança para o filho. Em vez disso, pode optar por doar tudo para instituições de caridade ou para qualquer outra pessoa que deseje, com o objetivo de ensinar seu filho a conquistar sua própria riqueza. Quando Simon fez essa declaração, muitos consideraram a atitude extrema, enquanto outros aplaudiram a forma como ele estava educando o filho para ser uma pessoa responsável. É aqui que a história se torna intrigante. Desde o nascimento, Eric parece ter uma aura especial ao seu redor, particularmente visível para seu pai, que afirmou que ver o filho recém-nascido foi um dos momentos mais emocionantes de sua vida, pois o nascimento de Eric Cowell trouxe à tona lembranças de seu falecido pai. Por essa razão, Simon também decidiu nomear o filho em homenagem ao seu pai. Vamos dar uma olhada rápida na relação de Simon com seus pais. Simon Cowell e seus pais. O pai de Simon Cowell, Eric Segal Cowell, faleceu devido a um ataque cardíaco em 1999. A morte de seu pai foi um grande impacto para Simon, que não conseguiu superar a perda até 2014, quando se tornou pai, um acontecimento que trouxe de volta as belas memórias de momentos compartilhados com seu pai. Simon afirmou que seu pai foi complexo e influente na formação de sua carreira, até ele se tornar um executivo na indústria musical. Não há dúvidas de que seu pai teve um impacto significativo em seu interesse inicial pelo entretenimento. Simon disse que sempre admirou a ética de trabalho e a paixão de seu pai pela música, agradecendo frequentemente por lhe ensinar a importância da resiliência, uma qualidade que o ajudou a permanecer relevante, mesmo em um setor tão competitivo. Anos após a morte de seu pai, Simon refletiu sobre a bela relação que compartilhou com ele, sentindo-se cheio de gratidão e arrependimento, reconhecendo que, embora tivessem seus conflitos, as lições aprendidas com o pai foram realmente inestimáveis. Em algum momento,
Simon desejou poder compartilhar todos os seus sucessos com ele, destacando o impacto duradouro dessa relação em sua vida e carreira. Em suas próprias palavras, Simon descreveu seu pai como um homem incrível, que influenciou enormemente sua vida com tanta sabedoria e bondade, e o ensinou a viver com propósito. Ele também destacou que, apesar das longas horas de trabalho, seu pai conseguiu criar um vínculo de amor e amizade com ele. Como pessoa, Simon deseja construir a mesma relação e ambiente com o filho, Eric, ainda mais do que ele próprio experimentou. Bem, logo após o nascimento de Eric, Simon também perdeu sua mãe, Julie. A morte de sua mãe teve um impacto profundo em sua vida e carreira, afetando-o profundamente. Para ele, sua mãe era uma força-guia em sua vida. A perda foi tão dolorosa que Simon recorreu à solidão e à depressão, sem saber como sair dessa situação. Ele afirmou que estava em declínio, extremamente infeliz. Para tentar deixar para trás as tragédias ao seu redor, decidiu se concentrar intensamente no trabalho e esquecer o resto do mundo. Nesse ponto, ele se tornou um workaholic, passando o dia e a noite trabalhando. Para ele, isso era o melhor que podia fazer naquele momento. Sua rotina de trabalho consistia em trabalhar a noite inteira, dormir entre 7 e 8 da manhã e acordar às 14 horas. Discutindo suas circunstâncias durante esse período, ele afirmou que gostava disso, pois o ajudava a adormecer seus sentimentos e a focar mais no trabalho, menos nos pais falecidos. Infelizmente para Simon, com o tempo isso se tornou uma adição ao ponto de não encontrar felicidade ou alegria em nada. Ele até afirmou que, embora não estivesse realmente curtindo seu trabalho, pensou em se tornar algo como um vampiro, mencionando em tom de brincadeira que, se fosse esse seu destino, não se importava. Já não havia razão para viver. No entanto, o nascimento de seu filho trouxe uma grande mudança em sua vida. Simon já riu de si mesmo muitas vezes por se sentir tão perdido como pai de primeira viagem, pois não sabia o que esperar. Ele também revelou que a presença de Eric em sua vida o ajudou a se reconectar com a vida. Para ele, é como se seu filho tivesse trazido um novo propósito, algo que ele havia perdido há muito tempo. Felizmente, isso é apenas uma pequena parte do impacto que Eric ainda terá na vida de Simon. Vamos dar uma olhada. Felizmente, durante uma entrevista para o jornal The Uncell, Simon agradeceu a recuperação ao incrível filho Eric. Ele continuou explicando que vê-lo crescer foi mágico, pois devolveu a vida a ele. Também fez questão de mencionar os primeiros anos. Simon não pôde deixar de apreciar como a inocência e alegria de Eric se tornaram uma fonte crucial de consolo, especialmente nos anos formativos, com rotinas diárias de paternidade que incluíam hora de comer, hora de dormir, histórias e brincadeiras divertidas que compartilhavam. Todos esses momentos ofereceram a Simon doces distrações e propósito. O sorriso de Eric e seu amor incondicional serviram como lembretes para Simon de valorizar a vida e a família. Apesar da dor, a presença de Eric ajudou a aliviar o sofrimento do pai, pois Simon costumava dizer que Eric o inspirava a focar no presente e a abraçar a alegria. Como resultado, ele teve que se envolver em atividades simples com o filho Eric. Os dois tocavam música juntos e faziam outras atividades ao ar livre. Isso permitiu a Simon se reconectar com a felicidade e o propósito, buscando ajuda e adotando formas mais saudáveis de enfrentar os desafios, reforçando a ideia de que, embora o luto seja um processo, os laços familiares podem proporcionar cura e esperança. Durante todos esses anos dolorosos, Eric se tornou não apenas um filho, mas uma fonte de força para Simon, aprofundando a relação de pai e filho. Em uma ocasião, durante um dos momentos mais desafiadores na vida de Simon, fumar era um estilo de vida e um hábito forte para ele e para muitas pessoas de meia idade. Naturalmente, sempre foi um hábito muito presente para Simon fumar em casa, a ponto de admitir que chegava a fumar cerca de 80 cigarros por dia. No entanto, após o nascimento de Eric, tornou-se difícil para ele fumar em casa. Naquela época, havia um bebê em casa e ele não podia fumar quando quisesse. Muitas pessoas especularam que Eric estava intencionalmente punindo seu pai, pois essa situação persistiu mesmo depois que Eric começou a andar, ainda criança. Ele seguia seu pai pela casa, no trabalho e até em eventos.
Nesse ponto, Simon quase não tinha oportunidade de fumar. Em uma entrevista, a madrinha de Eric, Sunita, referiu-se a ele como policial dos cigarros, mencionando as experiências de Simon com o menino. Ela explicou que Eric parecia focado em ajudar seu pai a parar de fumar para garantir sua saúde. O menino seguia o pai por todos os lados e só permitia que ele fumasse quando realmente não podia evitar acender um cigarro. Simon, naquela época, não tinha outra opção senão aceitar o fato de que suas decisões afetariam diretamente o crescimento, a saúde e o bem-estar de seu filho. Ele também mencionou em outra ocasião que pensar na possibilidade de seu filho crescer sem ele era algo que o assustava. Além do impacto na saúde do menino e na dele próprio, Simon também explicou que temia ser uma má influência para Eric, já que seus hábitos poderiam afetar a perspectiva de vida e até a moral do filho. Decidiu então adotar um estilo de vida mais saudável, reduzindo o consumo de cigarros. Essa decisão significativa demonstra não apenas seu compromisso em ser um pai responsável, mas também reforça os valores que deseja inculcar em Eric, além de fortalecer o vínculo entre os dois. Ele pode ter uma grande influência e ser uma grande motivação para que seu filho o imite. Como resultado, estará promovendo um ambiente positivo para seu relacionamento. O impacto de Eric não parou por aí. Simon Cowell, conhecido como o solteiro famoso, finalmente conseguiu se comprometer. Muitos especularam que, antes do nascimento de seu filho, Simon nunca pensou em formar uma família, já que sempre ressaltava isso quando esses assuntos surgiam. Seu desejo de permanecer solteiro por toda a vida o tornava um dos solteiros mais famosos da indústria do entretenimento. Aos 54 anos, ele não tinha esposa, nem filhos, nem sequer com mães substitutas. No entanto, após o nascimento de seu único filho, o homem difícil de conquistar finalmente se deixou envolver pela mãe de seu filho, Lauren Silverman, uma socialite americana. Lauren estava casada com um empresário imobiliário na época em que ficou grávida de Eric. Após a notícia da gravidez, ela teve que se divorciar oficialmente de seu marido e formalizar o relacionamento com Simon, embora não tenham se casado oficialmente. Alguns anos após o nascimento de Eric, Simon finalmente decidiu pedir Lauren em casamento. Foi um momento mágico para o casal, e a cerimônia de noivado ocorreu durante uma viagem de Natal a Barbados, em 2021. Logo após o anúncio do noivado, muitos acreditaram que Eric foi um fator-chave para possibilitar essa união, pois talvez Simon não tivesse se comprometido se não fosse pela concepção de Eric. Outros também especularam que o desejo de Eric por uma família completa, como seus colegas e como uma criança típica, poderia ter influenciado no compromisso oficial dos pais. Em uma entrevista, o irmão de Simon, Tony Cowell, escreveu uma coluna em uma revista do Reino Unido logo após o noivado, afirmando que Eric teve um enorme impacto na vida de seu irmão. Ele também confirmou que o noivado era real e, sem dúvida, influenciado pela presença positiva de Eric. Não há dúvida de que a presença de Eric mudou completamente sua vida, e pela primeira vez, Simon parece feliz e satisfeito. Para ele, essa é uma mudança drástica e um impacto significativo que o pequeno causou na vida do ex-solteiro convicto. Eric Cowell também conseguiu transformar seu pai de um viciado em trabalho para alguém que agora valoriza muito mais a vida em família e a felicidade. Antes do nascimento de Eric, Simon estava focado principalmente em construir sua carreira, participar de reuniões e muitas audições. No entanto, o nascimento de Eric fez com que ele percebesse a importância da família. Em algumas ocasiões, ele mencionou como a paternidade o ensinou a ser paciente e compassivo. Agora, valoriza momentos que antes poderiam ter passado despercebidos, como os fins de semana que passa jogando ou desfrutando de um tempo tranquilo com seu filho. Além disso, o nascimento de Eric também fez com que ele fosse mais intencional com seu tempo. Ele passou a marcar as datas e eventos mais importantes para estar presente em momentos especiais, como aniversários e feriados. Neste ponto, Simon entendeu que, enquanto o trabalho e a carreira sempre estarão lá, a infância de seu filho será breve, e ele priorizou a relação com Eric. Devido à importância da família e à segurança de seu filho, Simon tomou uma decisão importante de se mudar de Londres para uma área mais segura,
logo após uma experiência trágica e traumática, um assalto em 2015. Este incidente foi uma prova de que Simon estava empenhado em oferecer um ambiente familiar seguro para seu filho e toda a família. Assim, ele optou por um local mais tranquilo, onde poderiam se sentir seguros enquanto ele continuava com sua carreira. Após a mudança, não há dúvida de que o estilo de vida de Simon na nova casa experimentou mudanças significativas. Ele conseguiu focar mais em saúde e bem-estar, e a mudança o aproximou de Eric, com quem sempre é visto aproveitando atividades ao ar livre, como caminhadas, futebol e natação. Tudo isso fortaleceu o vínculo entre os dois e ajudou Simon a se manter ativo. Além disso, a personalidade divertida e a energia de Eric mantiveram Simon engajado, considerando seu forte vínculo. Em uma ocasião, Simon e toda a família enfrentaram uma triste notícia quando ele sofreu um acidente que afetou significativamente suas vidas em agosto de 2020. Durante esse incidente, Simon quebrou a coluna ao testar uma bicicleta elétrica. Este evento infeliz levou a uma grande cirurgia e a um longo período de recuperação. Para Simon, este acidente foi um grande alerta, pois ele percebeu que precisava cuidar melhor de sua saúde, especialmente durante o processo de recuperação com algumas limitações físicas. Portanto, ele entendeu a importância de focar em sua saúde física e bem-estar. Durante o período de reabilitação, Simon declarou que foi um dos períodos mais difíceis de sua vida, mas também uma oportunidade que lhe permitiu reavaliar suas prioridades, ao entender que, para continuar com sua carreira e aproveitar o tempo com seu filho, precisava adotar hábitos mais saudáveis. Assim, logo após se recuperar, ele se dedicou ao fitness, começando a trabalhar com treinadores pessoais e seguindo um plano de exercícios rigoroso que incluía treino de força e atividades cardiovasculares. Além disso, ele mudou completamente sua dieta, optando por alimentos nutritivos e adotando uma alimentação baseada em plantas, o que o ajudou a perder peso. Para Simon, a prioridade passou a ser estar mais saudável e ativo. Enquanto tudo isso acontecia, Eric, como sempre, foi um grande apoio para seu pai, mesmo sendo apenas uma criança. Ele ajudava Simon a manter a motivação, e eles passavam a maior parte do tempo juntos, fazendo exercícios e explorando diversos parques. Essas atividades contribuíram para fortalecer o vínculo entre os dois. Com as recentes mudanças no estilo de vida, Simon também ensinou Eric sobre alimentação saudável. E, como família, eles cozinhavam juntos, reforçando valores de saúde e bem-estar. Além disso, ambos praticavam meditação, o que ajudou Simon a gerenciar o estresse e priorizar tanto seu bem-estar físico quanto sua saúde mental. Entre os muitos aspectos da vida de Simon que foram impactados por seu filho, há mais um. Esse é um dos mais notáveis e visíveis. Muitas pessoas especulam que, desde o nascimento de Eric, Simon desenvolveu um novo tom de suavidade ao falar e interagir com o público. Isso tem sido evidente pela mudança no seu comportamento, pois ele, que era conhecido por suas críticas afiadas e tom direto na televisão, agora exibe uma abordagem mais compassiva. Colegas de trabalho notaram que, desde que Eric entrou em sua vida, ele passou a adotar uma postura mais protetora e acolhedora, especialmente em relação aos competidores, ao invés de apenas criticá-los severamente. Agora ele procura incentivar, promover e criar um ambiente de apoio que estimule talentos e habilidades. Não há dúvida de que a recente transformação de Simon tem sido particularmente visível na forma como interage com jovens artistas. Em vez de se concentrar apenas nas falhas e fraquezas, Simon demonstrou disposição para reconhecer suas forças e potencial. Essa mudança repentina não só melhorou o clima em seu programa, mas também o aproximou de um público mais amplo, incluindo famílias que valorizam seu novo estilo de julgamento mais acolhedor. Muitos especulam que essa mudança de postura também teve um impacto positivo em sua carreira, permitindo que ele mostrasse seu lado paternal. Além disso, ele ampliou seu apelo ao atrair mais espectadores ao redor do mundo, que agora apreciam não apenas sua experiência profissional, mas também sua calorosa personalidade. Não há dúvidas de que Simon Cowell conseguiu estabelecer um exemplo forte para seu filho, Eric. Como pai,
Ele enfatizou com sucesso a importância da resiliência e dos valores familiares ao longo de sua jornada. Simon transformou sua perspectiva sobre saúde e bem-estar, emergindo não apenas como uma personalidade de sucesso na televisão, mas como um pai dedicado, totalmente comprometido em levar uma vida mais saudável e plena ao lado do filho. Ser uma figura paterna mudou o juiz do X Factor e o magnata do entretenimento de formas que ele jamais imaginaria. Como pai, ele se viu reavaliando suas prioridades, focando mais na família e menos nas armadilhas da fama e nas profundezas da depressão que enfrentava antes. À medida que Eric crescia, Simon também passou a perceber a fragilidade da vida e o valor dos momentos preciosos que compartilhavam. A presença do jovem ajudou o veterano juiz de televisão a descobrir um novo nível de empatia, uma perspectiva que se refletiu em um estilo de julgamento mais compassivo em seus diversos programas. O impacto do crescimento de Eric na vida de Simon não pode ser subestimado. Por meio do desenvolvimento do filho, Simon foi relembrado da importância do amor, da paciência e da perseverança. À medida que Eric crescia, a vida e a visão de mundo de Simon também amadureciam. O juiz, conhecido por seus comentários incisivos, foi suavizado pela força do amor paternal. Ele percebeu que a transformação de Eric aos 10 anos não era apenas um marco comum, mas um ponto de virada em sua relação e em sua própria vida. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se e clique no próximo vídeo que aparece na sua tela.